As manifestações são grandes. Em São Paulo, eu vi uma imagem aérea agora há pouco, é gigantesca. No entanto, eu vou sustentar a tese que venho tratando aqui nesse programa e nas redes sociais, nos meus artigos. Eu acho que esse dia de hoje é o dos sonhos do bolsonarismo e, portanto, do governo Bolsonaro. É claro, eu estou falando de um processo revolucionário. O revolucionário não tem clareza sobre o fim, né? Muitas vezes no processo revolucionário, com grande frequência, o revolucionário acaba sem cabeça. O revolucionário original. Mas, para mim, é inegável que há, animando o bolsonarismo, um ânimo revolucionário e uma dependência de crise permanente, né? O estímulo ao confronto, à conflagração, ao conflito constante. É quase como se fosse para definir mesmo a extrema esquerda, ou aquilo que se possa chamar de extrema esquerda, talvez manifestado, expresso nesses protestos de hoje. Vejam, nós estamos falando de um governo, de um fenômeno, o bolsonarismo, que acende a base de polarização. E que, uma vez no poder, ao contrário do que alguns previam, não se movimenta para o centro em busca de governabilidade. Ao contrário, estimula a polarização ainda mais, uma espécie de terceiro turno permanente. Nada melhor, portanto, de que ter o outro polo muito claramente definido, a esquerda, o adversário, de que o eleitor do Jair Bolsonaro tem horror, está aí nas ruas agora. Uma manifestação que de cima se vê predominantemente vermelha. Não foi o repúdio, parece ser já consagrado, não foi o repúdio a isso, ao que a esquerda representa, a principal base eleitoral para o sucesso do Jair Bolsonaro? Vejam que essa reflexão que eu faço aqui é para provocar mesmo um debate a esse respeito. No caso da educação, é a superfície perfeita. Eu tenho falado sobre isso, inicialmente a coisa da balbúrdia, a ideia de se cortar exclusivamente de 3 universidades onde haveria maior balbúrdia, depois o recuo inicial que consistiu em movimento ainda mais arbitrário, porque ampliando para todas as universidades federais sem nenhum critério, até hoje não se conseguiu explicar os critérios para aqueles cortes. O Weintraub, que não está ali à toa, ele é apetrechado para ser o executivo desse caos muito mais do que o Vélez Rodrigues, é um professor universitário. Ele sabe que esse tipo de movimento, esse tipo de tunga, contingenciamento, bloqueio em verbas de universidades, do modo como foi feito, a trombada, sem diálogo, mobiliza mesmo isso aí. Mobiliza esse tipo de reação, leva as pessoas às ruas. Ninguém me convencerá de que esse movimento não foi pensado, que não é de propósito. É o dia perfeito para o caos, para a crise. Está lá ele no Congresso, discursos inflamados, ataques, grosserias, polarização muito claramente definida. E, nos Estados Unidos, o presidente da República, em vez de buscar uma moderação que seria esperada, não fosse ele, ao contrário, ataca, dobra a aposta. Chama os manifestantes de idiotas úteis ou algo assim. Está investindo no caos. O país está parado. Esse evento hoje no plenário da Câmara é um sinal de que o país está parado. Está parado porque nós deveríamos estar votando a agenda inclusive do governo. Mas não se quer isso. Se quer o caos. É terceiro turno permanente. Dane-se, inclusive, o ambiente das reformas. Ninguém está preocupado com isso. Isso não interessa. O que interessa é o choque, é a polarização, é campanha permanente. É a guerra cultural. Este governo foi eleito pelo menos pela sua base fundamental, para a qual quer falar. 20% daqueles que elegeram Jair Bolsonaro, a base que ele tem, foi eleito para fazer guerra cultural. É o que está sendo feito aí agora, para todo mundo ver hoje. Então, hoje, o presidente da Comissão Especial da Previdência, Marcelo Ramos, que nós entrevistamos aqui no programa, publicou o seguinte texto no Twitter. É o Centrão.
Temos feito todos os esforços para seguir o cronograma da reforma da Previdência, tão necessária e urgente para o país. Infelizmente, falta ao governo dar a centralidade devida ao tema e os debates da reforma vão sendo contaminados por crises criadas pelo próprio governo. Isso é a mais perfeita ilustração do ânimo do Centrão, que é o poder moderador, chamemos assim, do Congresso e que, portanto, torna o Congresso Federal o poder moderador da República nessa altura. Não é aqui falar de inimigos nem de adversários, é um poder independente da República que se sente apartado, que se sente diminuído, como eu uso sempre, em boa parte criminalizado pelo governo. E já está dado ali, cada um vai fazer a leitura que quiser, já está dado, percebido no Congresso que o governo é para o choque, que o governo quer o conflito, que o governo forja crises, que o governo ataca, atiça, na figura do próprio presidente na maioria das vezes. Então, esse cenário que a Vera descreveu aí agora há pouco, é um cenário que projeta para curto, médio prazo, uma nova crise deflagrada institucional, como previsto aqui, entre executivo e legislativo, aberta, como aconteceu há pouco tempo, entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Tudo se encaminha para um novo choque contra a agenda reformista do governo, conforme li agora no tweet do presidente da Comissão Especial da Previdência. A agenda pública do governo não prospera e ela sejamos sinceros, ela é muito pequena. O ministro da Educação está no plenário agora da Câmara, mas ele não tem nenhum projeto, até agora não apresentou nada, não tem. Fala em investimento em educação fundamental, nas crianças brasileiras, na educação, mas até agora de concreto nada há. O que o governo tem de projeto, goste ou não, é a agenda do Paulo Guedes, lastreada na reforma da Previdência, e o pacote anticorrupção e crime organizado do Sérgio Moro. Estão andando, um está parado do Sérgio Moro, boicotado publicamente, o outro está andando mal e porcamente. Porque o governo, enquanto faz a sua guerra cultural, na qual acredita, está desdobrando ela agora, não faz política. Política é uma coisa boa, não faz articulação, não dialoga, não chama essas forças para conversar. E quando chama, resulta naquele desmentido de ontem. O Onyx Lorenzoni, que olha, eu vou dizer o que eu já disse aqui, não está à altura da função de articulador político do governo, é fraco, não é respeitado no parlamento. O Onyx Lorenzoni hoje disse que os líderes dos partidos que estiveram com o presidente ontem e que o viram, eu acredito que eles viram, está lá o Marcel Van Hatten, do Novo, é um jovem parlamentar sério. Disse que esses líderes se confundiram, se enganaram sobre o movimento do presidente de determinar o fim do contingenciamento, depois desmentido pela própria Casa Civil. É dessa maneira que o governo trata o parlamento. Como o parlamento, aliás, dito ontem pelo Rodrigo Maia, como o parlamento não é o da Venezuela, como ele tem vida própria, agenda própria, é isso que nós estamos vendo agora. A pauta travada, o governo com a faca no pescoço em relação às medidas provisórias, algumas delas podendo catucar, reestruturação administrativa, isso é também investimento no caos. Esticando a corda. Para quê? Contra quem? Contra a sociedade, contra aqueles que votaram no Jair Bolsonaro. São esses que estão sendo prejudicados por essa agenda.